sejam bem-vindos ao canal Lácia. Hoje trazemos uma entrevista sobre harmonização orofacial com a professora doutora Andréa Tedesco. Maurício, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar falando para vocês o que a harmonização facial pode representar hoje na vida dos dentistas, dos pacientes e o quanto isso é importante para todos nós. Professora Andréa, qual a relação hoje da harmonização orofacial com a odontologia? Bom, muitas pessoas acreditam que a odontologia se restringe a procedimentos intraorais, quando na verdade a nossa área de atuação é muito maior do que isso. A gente trabalha com a face toda do indivíduo. E isso é muito claro para aqueles que trabalham com ortodontia, para aqueles que trabalham com cirurgia bucomaxilofacial. Mas os procedimentos intraorais, eles são tão fortes que a gente acaba esquecendo que a gente pode trabalhar numa área muito maior. E a harmonização orofacial, ela vem exatamente para que a gente possa trabalhar uma harmonia entre os componentes faciais e os elementos dentários, gengiva, lábios. Tudo isso tem que estar de uma forma que seja harmônica para que o paciente possa ter beleza, função e estética. Na verdade, existem relações claras na literatura sobre a proporção do tamanho do incisivo central superior, a disposição dos olhos, a largura do nariz. Então, toda vez que eu vou fazer uma reabilitação estética de um sorriso, por exemplo, é importante que eu trabalhe com esses elementos faciais para que possa ter harmonia, dentes, gengiva, lábios e face. Tudo isso compõe a face do meu paciente. Eu não posso pensar isoladamente na boca, no dente ou nos componentes intraorais. Quando a gente vê fotos de antes e de depois, só do sorriso, eu de verdade gostaria muito de ver essas fotos da face, para saber como esse sorriso está dentro dessa face. Ele isoladamente como um elemento único, ele pode ser muito bom, mas e como ele está dentro desse rosto? Então é para isso que a harmonização orofacial existe, para que a gente possa completar muito mais os procedimentos intra e extraorais, dando para o paciente uma estética muito melhor. Qual a idade ideal para o paciente iniciar um tratamento de harmonização orofacial? Maurício, essa pergunta é muito legal, porque as pessoas acreditam muito que a gente deve buscar os procedimentos de harmonização quando a gente já está com a face envelhecida. E o processo de envelhecimento, na verdade, ele acontece diariamente. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente, quando acordar, vai estar um pouquinho mais velho. Eu, você, todo mundo, não tem jeito. E esse processo contínuo faz com que todo o nosso organismo vá se comportando de uma forma diferente ao longo da nossa vida. Portanto, envelhecer não é estar velho. Envelhecer é simplesmente viver. Então, o ideal era que as pessoas pudessem procurar os procedimentos de harmonização facial ainda antes de sofrer as consequências do envelhecimento, para que a gente possa preventivamente tratar essa face e impedir que ela chegue num ponto em que somente as cirurgias liftings cirúrgicos ou plásticas ou cirurgias mais agressivas possam dar algum tipo de resultado. Se eu te perguntasse, Maurício, qual a melhor idade para a gente procurar um geriatra? Talvez você e a grande maioria das pessoas me respondesse, quando eu tiver envelhecido, quando eu tiver 60 anos, 70 anos. Na verdade, não. O geriatra, ele é um médico que deveria fazer com que a gente envelhecesse com uma qualidade de vida melhor. Então, a melhor idade para a gente procurar um geriatra é em torno de 20, 30 anos, para que ele possa ir suprindo as deficiências do nosso organismo. E assim eu acho que deve ser a harmonização facial. A melhor idade para a gente procurar os procedimentos é em torno de 20, 30 anos, para que a gente possa ir fazendo com que essa face envelheça de uma forma mais lenta e não chegar lá quando já está tudo ruim e tentar consertar. Professora Andréa, qual a diferença do uso da toxina botulínica com os preenchimentos faciais? Bom, a harmonização orofacial ela é muito mais do que toxina e preenchedores. Mas essa é uma dúvida muito recorrente daqueles alunos que chegam para essa nova face da odontologia sem muito conhecimento e também é uma dúvida muito grande dos pacientes. A toxina botulínica, ela age em cima da musculatura, paralisando
ou relaxando essa musculatura para que não haja muita contração. E as rugas dinâmicas, que são aquelas que são formadas quando a gente faz mímica, né? Os pezinhos de galinha. Então essas rugas, elas acontecem toda vez que a gente contrai essa musculatura. Então se eu relaxo ela com a toxina botulínica, eu não vou ter essas rugas. Então eu diria que a toxina botulínica, ela é um produto usado para o relaxamento da musculatura. Esse no ponto de vista estético. Se eu for pensar no ponto de vista funcional, eu tenho um músculo, que é o masseter, que é o meu principal músculo responsável pela mastigação, junto com o temporal e com outros músculos também. E todos os pacientes que têm hábitos parafuncionais e que fazem muita contração dessa musculatura acabam malhando o masseter e ocorre uma hipertrofia. Então, caso o dentista julgue necessário, a toxina botulínica na musculatura de masseter, ela vai neutralizar algumas fibras e com isso o paciente não tem mais aquela força tão agressiva para promover um desgaste dentário. É óbvio que a toxina botulínica não é o tratamento de escolha de primeira opção para os pacientes com hábitos parafuncionais. Sem dúvida nenhuma, é a placa miorrelaxante, mas ela pode ser um bom ou talvez um excelente coadjuvante no tratamento dessas disfunções. Uma outra forma funcional para a gente utilizar a toxina botulínica nos casos de paralisia, que podem ser causados por tumores, por doenças ou simplesmente uma paralisia de Bell, por exemplo. Nesses pacientes em que a gente tem paralisias hemifaciais, existe uma contração muito acentuada do lado em que ainda trabalha, né? Do lado saudável. E a toxina botulínica, relaxando essa musculatura, ela pode levar a uma melhor simetria na face desses pacientes. De verdade, eu acho que é um trabalho brilhante que a gente pode fazer para esses pacientes que muitas vezes não se sentem confortáveis de viver socialmente em função da simetria facial que eles têm. Já os preenchedores, que podem ser à base de ácido hialurônico ou de bioestimuladores como hidroxiapatita de cálcio, como a policaprolactona. Esses preenchedores, eles trabalham volumizando a face. Eu diria que se eu tenho uma região de sombra no meu rosto, como pode ser, por exemplo, o meu bigode chinês, isso não acontece por contração muscular e sim por deficiência de estrutura, eu posso encher essa região para tirar essa área de sombra e para isso eu uso os materiais de preenchimento. Então são coisas totalmente distintas. O Botox ele vai agir em cima de uma contração de musculatura e o ácido hialurônico ou os outros materiais preenchedores, eles vão agir para que eu faça um volume na minha face, crie áreas maiores de projeção. Por exemplo, se eu sou um paciente classe 2 ortodôntico, eu posso projetar o meu mento com um preenchimento à base de ácido hialurônico, à base de hidroxiapatita de cálcio, à base de policaprolactona. Existem alguns produtos e com isso eu faço uma sustentação. De nada tem a ver com a toxina botulínica. Se eu quero definir melhor o contorno da minha face e valorizar o meu ângulo de mandíbula, eu também vou volumizar essa região com ácido hialurônico, com os materiais de preenchimento. Se eu quero fazer uma bochechinha, o que a gente chama de top model look, eu vou trabalhar com preenchedores. Então são coisas totalmente distintas. E além disso, a gente tem muitos outros procedimentos na orofacial, como os fios de reposição de tecidos, onde eu consigo fazer algum tipo de lifting, os fios que levam ao estímulo de colágeno e muitos outros procedimentos para a gente ir reestruturando a face do paciente, tirando toda uma pitose que pode acontecer durante o processo de envelhecimento. E se o dentista quiser se aprimorar dentro da harmonização orofacial, qual o caminho ele deve seguir? Maurício, sabe qual é o meu sonho? Que os cursos de graduação possam efetivamente incorporar alguma matéria que seja iniciação à harmonização facial. Depois do momento em que o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a nossa área como uma especialidade, eu acho que não tem mais motivo pelo qual a gente não possa dar para os alunos de graduação alguns conceitos básicos para que eles entendam mais sobre a harmonização ainda na graduação. Mas infelizmente isso não acontece. E eu acho que o ideal seria que os alunos fizessem cursos seriados. Imagina que na graduação eu começo a trabalhar com resina composta no terceiro período. Eu aprendo a parte de materiais, eu faço laboratório, depois eu entro em clínica, eu passo 2, 3 anos
fazendo resina composta. Como eu posso imaginar que eu vou sair da minha graduação, onde eu não aprendi nada sobre harmonização, e vou entrar num curso de 2 dias, de 1 semana, de 1 mês que seja, e aprender harmonização? É impossível. A harmonização é um caminho que a gente deve seguir. Então, a minha dica para vocês que querem entrar nesse mundo é: façam cursos de qualidade, procurem professores que sejam realmente vinculados a uma universidade, professores que tenham o dom de ensinar, professores que tenham uma bagagem de harmonização, que possam ensinar isso com conteúdo, sabe? Com conteúdo científico para vocês. Façam cursos de 2 dias, de 1 semana, mas façam alguns. Não imaginem que um só vai ser suficiente. Você precisa, e em algum momento você pode começar a fazer cursos um pouco maiores. A gente tem, por exemplo, aqui na escola a gente tem cursos, uma residência de 7 meses. No A3 Cursos eu tenho um curso de 5 dias que a gente chama de semana intensiva, já estamos, se eu não me engano, na 10ª turma, um curso muito legal, onde a gente dá todo esse embasamento inicial para o aluno e depois ele pode prosseguir para uma especialização. Porque agora, depois dessa nova legislação do Conselho, a especialização aumentou muito a carga horária, são 18 meses, 3, 4 dias por mês, é muita coisa. Então eu acho que aquele aluno que pretende fazer especialização, ele já deveria ter passado antes por alguns cursos para ir aprendendo um pouco sobre a harmonização e treinando e efetivamente ter consciência de que ele quer aquilo como especialidade, né? Eu trabalho com harmonização hoje, mas trabalho muito ainda com dente. Na minha clínica particular, eu poderia dizer que eu faço 50% dente, né? Dente que eu digo é a odontologia intraoral, e 50% harmonização. Eu não quero deixar de trabalhar com aquilo que eu aprendi na graduação e até com o que eu ensino hoje na universidade. Eu sou professora da Federal, então lá eu faço clínica integrada. Eu não quero abandonar isso, eu quero integrar a odontologia com a harmonização orofacial e fazer com que eu possa dar para o meu paciente um resultado muito melhor. Esse é o meu conselho. Nós não devemos abandonar o que a gente aprendeu na nossa graduação, e sim acrescentar, incorporar mais procedimentos. Esse seria o caminho, né? Essa seria a minha indicação para quem pretende entrar para a harmonização orofacial. Professora Andréa Tedesco, muito obrigado pelo aceite do convite. Realmente, a harmonização orofacial se torna uma realidade e, mais do que isso, uma perspectiva futura para toda a classe odontológica. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício, e muito obrigada à empresa por abrir as portas para esse novo mundo da odontologia, que é a harmonização orofacial. Pessoal, siga nossas mídias sociais e se inscreva aqui no canal Lácia. Teremos sempre informações atualizadas e que com certeza ajudarão muito no seu dia a dia clínico. Muito obrigado.